Salve, salve pessoal! Estamos iniciando aí mais uma camisa live. Dessa vez o papo vai ser com o Alexandre Rezende, né? Já vou colocar ele aqui na roda aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho, ele contar um pouquinho das histórias dele com o colecionismo, com camisas de futebol, né? E a galera poder interagir, participar aqui, né? Mandar perguntas, tirar dúvidas. Lembrando que, né, quem estiver participando, quem estiver acompanhando as lives, segue aquele esquema de antes, né? A gente faz a live aqui, depois vai para o YouTube. E também, se você quiser participar, ou se você conhecer alguém que tem uma história interessante com colecionismo e queira indicar essa pessoa, também manda um direct para mim, né, que a gente troca ideia e de repente, essa pessoa, ou você mesmo pode estar participando da live nas próximas edições aí do Aquela Camisa Live. Já mandei um invite aqui pro Alexandre, né? Enquanto ele não entra aí, não aceita o invite, né? Eu vi o pessoal do Mania de Camisa aqui, do Wagner, né? Do pessoal entrando aqui na live, né? Só para fazer um lembrete aí pro pessoal de São Paulo e região, né? Grande São Paulo, né? E quem mora no interior, mas mora pertinho aqui da capital, vai ter um evento do Mania de Camisa amanhã, né? Em São Paulo, Campo Belo, se eu não me engano, né? O Maníacos por Camisa, né? O Maníacos por Futebol, desculpa. Mais uma edição acontece amanhã, né? E então quem estiver aqui em São Paulo, né? Para participar é um kit de higiene pessoal, né? De entrada, né? Então você já participa do evento e já faz um ato de solidariedade aí, já ajuda também quem precisa, né? Já deixa eu colocar aqui o Alexandre então para participar com a gente. Olá, amigos. Agora sim. Oi, Alexandre, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom, que bom. Bom, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite aqui para bater o papo com a gente, né? Falar um pouquinho da sua história, da sua relação aí com as camisas de futebol, com o colecionismo, né? Enfim, a gente aproveitar aí para trocar uma ideia contigo de um assunto, né, que a gente, né, e o pessoal que vai entrar também, né, ama de paixão, né? Com certeza. Legal. Bom, para começar os trabalhos, eu queria que você se apresentasse. Quem que é o Alexandre, fora do universo do colecionismo também, né? Onde mora, o que faz, o que come, né? Enfim, e é o Alexandre além do colecionismo, né? Para a galera te conhecer um pouquinho mais também, né? Maravilha. Bom, eu moro em Maceió, sou carioca de nascimento, inclusive nasci em São Cristóvão, a camisa que eu estou vestindo hoje. Legal. O Clube de São Cristóvão está no coração, eu nasci lá, bem pertinho do estádio do São Cristóvão. Mas já moro aqui em Maceió há 10 anos, aqui eu fixei minha vida, fixei meus negócios pessoais, então não tenho vontade de voltar para o Rio de Janeiro, né? Eu sou um colecionador antigo, né? Já tenho 54 anos, já sou vovô. O primeiro neto nasceu há um mês, que é o Davi. Que legal, parabéns. Curta paixão pelo colecionismo desde moleque. Na verdade, é a realização de um sonho, né? Uhum. Trabalho no ramo de aço já há mais de 30 anos. Ah, que bacana, que legal. Eu presto serviço para um cliente do ramo de aço também, mas é daqui de São Paulo, né? É uma empresa daqui. Mas que bacana. Ah, legal. Bom, você falou do pouquinho da sua relação aí com o colecionismo, né? Que é algo que vem desde muito tempo, né? E que você foi construindo esse sonho, né? Conta para mim como é que surgiu o mundo do colecionismo aí na sua vida, né? Quando que você começou a colecionar ou quando que você... que às vezes o pessoal tem essa coisa, né? De tipo, comecei a colecionar, mas determinado momento é que eu me senti colecionador, né? Que eu passei a ser colecionador, eu me achava realmente um colecionador de camisas, né?
Quando que começou essa história? Se foi incentivado por alguém da família, por amigos, como é que foi, né? Porque você também tinha essa relação, essa questão, né, de estar próximo ali, ter nascido, né, num lugar muito icônico, né? Só que, com o berço, né, do Ronaldo Fenômeno, né? E, enfim, vocês têm relação também, né? Enfim, como é que começou essa história sua com as camisas e com o colecionismo? A minha história começa aos 10 anos de idade. Eu morava numa comunidade carente do Rio de Janeiro, né? E quando ia para a escola, eu passava por uma loja de esportes. E nessa loja de esportes tinha exibida uma camisa da Roma. E eu, garoto, né, ficava imaginando, puxa, como eu queria ter essa camisa, mas não podia na época, né? E eu fiz uma promessa para mim mesmo, quando eu tinha 10 anos, ali naquele momento, de que um dia eu teria a camisa que eu quisesse. E é óbvio que para atingir esse sonho demorou muito, muito trabalho. Então eu diria assim, no final da década de 90 é onde eu efetivamente começo a colecionar camisas. Aí eu já comecei a adquirir camisas para montar a minha coleção. Legal, bacana. E aquela camisa da Roma, você conseguiu ela ou ainda não chegou ainda nela? Consegui ela, consegui. E o Que detalhe é o legal. seguinte: o meu sonho sempre foi ter uma camisa da Roma vinda da Roma. Hum, E hoje eu tenho pelo menos três camisas da Roma que vieram da sede da Roma, da loja da Roma na Itália. uhum. Eu tenho bastante orgulho de ter atingido esse sonho de menino, né? Que legal, né? Que bacana. Bacana. Ó, eu ia falar justamente do Wesley. O Wesley é um colecionador, né? O Moraes, da Wesley é Roma, o né? maior romanista do Brasil, o maior colecionador de camisas da Roma do Brasil. Meu amigo Wesley, grande abraço. E ele sabe como eu fiquei feliz aí de ter conseguido trazer da Itália as últimas camisas da Roma que eu consegui trazer. Que bacana, que legal. Eu comecei mais ou menos na mesma época que você também a colecionar. Foi finalzinho dos anos 90 que eu comecei como colecionador de camisas. E a minha coleção começou de lá para cá, né? Aliás, daquela época, né? Finalzinho dos anos 90 para cá também. Um pouquinho, né? A gente foi também crescendo ela. Eu Mas me bacana. desfiz da minha coleção duas vezes. Essa é uma coisa que eu gosto de contar, porque tem gente que acha que colecionar é só flores, né? Sim. A minha primeira coleção de camisas, que iniciou lá na década de 90, né? Num dado momento da minha vida, que eu fiquei desempregado, eu tive que vender aquela coleção. Anos 2000, por volta de 2010, 2012, mais ou menos, eu reiniciei a minha coleção e aí chegou um momento que eu tive que vender de novo, né? Então, mas assim, já tem aí uns 10 anos pelo menos, meu tempo de Maceió, que aí a coleção só cresceu. Legal, que demais. Eu vi, tô vendo aqui e vejo nos seus vídeos que você tem uma arara aí com bastante camisa, né? De diversas cores, né? Enfim, deve ter diversos tipos, diversos países, né? Como é que você trabalha a sua coleção hoje ou que você começou lá e segue essa questão de foco, de meta? Você tem, não tem? Você, tipo, não, essa aqui é bonita, eu quero ter na coleção. Ou você, eu tenho as minhas metas, meus focos específicos aqui, eu vou trabalhando eles. Como é que você organiza a sua coleção hoje, ou se você é algo que você ainda não tem, você vai, né, indo pelo gosto, pela vontade de ter as camisas? Hoje, sim, eu diria, eu tenho um foco, claro, eu me apego a esse foco, eu acho que todo colecionador tem, mas como hoje eu tenho oportunidade, né, então muitas vezes eu trago camisas que às vezes aparecem, às vezes a gente tem a chance de adquirir aquela camisa, e aí eu acabo trazendo para minha coleção, mesmo estando fora do meu foco.
Então hoje eu basicamente tenho como foco as camisas que eu já tive nas minhas coleções anteriores. Essas camisas eu estou tentando recuperar para minha coleção atual. Mas quando surge a oportunidade, eu acabo trazendo uma camisa diferente para a coleção. Ah, legal, bacana. Alguma que você recuperou que em outro momento era de fato sua e você pegou ela e conseguiu recuperar ela de volta? Teve isso já? Sim, teve. Essa daqui é um exemplo, camisa da Holanda, Copa 98, Bergkamp. Que legal. Essa camisa eu tive numa das coleções, eu tive que vender na época, e eu consegui, tive a oportunidade de trazer uma camisa original, modelo europeu, com a personalização de época do Bergkamp. Então, essa Uhum. é apenas um dos exemplos, né? E é uma camisa que particularmente eu gosto bastante. Eu acho top essa camisa da Holanda. Mas foi uma camisa que eu consegui recuperar, que eu tinha perdido, né? Eu tinha vendido aí há tempos atrás. Essa chegou de volta, é uma camisa especial, mas tem muitas outras nessa condição. Ah, que bacana. Hoje, como é que está a sua coleção, Alexandre? Você tem de número aí? Você sabe mais ou menos quantas camisas você tem? Hoje eu tenho 1.273 camisas. Legal. Essas 1.273 eu tenho mais ou menos 30 que eu ainda não estreiei. Hum, Então eu tenho um lugar reservado aqui somente para as camisas que ainda não estrearam. E aí toda uhum. semana eu faço um quadro lá no meu Instagram, né? Hoje tem estreia de camisa. Então eu tenho aí umas 30 camisas que eu adquiri que ainda não apareceram nesse quadro. Legal. E como é que você organiza elas por aí? Você tem uma tabelinha, você divide elas por campeonato, tem uma organização específica para elas, ou você só bota elas juntas aí e vai separando e vai pegando elas? Faz parte da minha diversão, aí eu digo diversão pessoal, né? Não saber a camisa que eu vou usar amanhã. Diga-se de passagem, eu trabalho todos os dias com camisa de futebol. Ah, que legal. Então, todos os dias eu saio de casa com uma camisa. Mas eu nunca sei qual a camisa que eu vou usar. E essa é uma diversão que eu tenho. Então, na verdade, as camisas vão entrando em ordem, de cima para lá, de baixo para lá, e das outras araras. E aí eu vou mudando. À medida que eu vou lavando as camisas, eu vou rodando as camisas. E aí, amanhã, por exemplo, qual camisa que eu vou vestir? Aí só quando eu olhar ali a primeira camisa que tiver para ser usada. Então eu não tenho uma organização por conta disso, dessa Uhum. diversão de não saber a camisa que eu vou vestir amanhã. Que bacana, não, legal. E como é que é o seu espaço aí? Você tem um quarto específico só para as camisas? Eu vi que tem as araras aí atrás, mas você coloca em armário, enfim, como é que é? Como que você guarda as suas camisas? Porque você falou que você tem um espaço reservado também para as que você ainda não estreou, né? Então é uma área diferente dessa aí, né? Aqui, esse quarto aqui que eu estou é um quarto grande e ele é só para as Uhum. minhas camisas. Então, na Legal. verdade, aqui eu só tenho as araras, eu tenho esse armário reservado com as camisas que ainda vão estrear, elas estão embaladas, e eu tenho uma mesa com computador e meu equipamento de gravação. Então, aqui na minha casa eu tenho, diria assim, um escritório das minhas camisas. Então, aqui é reservado para isso. Legal, bacana. Fica meio que um escritório, estúdio, né? Um espaço de armário também, né? Então, um pouquinho de tudo aí no quarto, né? Aqui é só para as camisas. Legal, legal. Bom, você falou da questão do estúdio aí, né? E aí eu queria te perguntar justamente sobre isso.
quando que surgiu a ideia, né, de você começar a produzir conteúdo para falar da sua coleção, né, e de futebol também de maneira geral, né, porque você no vídeo você não fala só de camisas de futebol, mas você também, né, fala do futebol, né? Quando que surgiu essa ideia, né, de falar, eu vou começar a fazer vídeo e botar a cara aqui para falar das camisas e para falar de futebol também. Assim, né? Era uma vontade que eu sempre tinha de poder contar histórias. Histórias sobre as camisas, histórias que eu vivi ao longo dos anos no futebol. E aí, quando veio o Instagram e eu comecei a usar o Instagram, eu percebi que seria uma plataforma legal para fazer isso, né? Então aí veio a ideia, eu vou começar a gravar vídeos, a contar histórias, enfim, algo assim bem amador mesmo. Eu nunca tive assim a intenção de profissionalizar o que eu faço. Recebi vários convites para fazer comerciais. Fiz um até para ver como é que eu me sentiria, mas realmente não gostei da ideia. Eu gosto do jeito que é. Assim, uma coisa bem descontraída, bem natural. É eu contando a história sem precisar me prender a divulgar A, B ou C. Legal, não, que bacana. Eu lembro até que no evento que o pessoal da X por Y fez ali no Beco do Batman, você estava lá, né, e estava entrevistando, conversando com o pessoal, né, fez entrevista com o professor, né, com o Rodrigo, né, com o Matheus do Ritmo, né. Como é que essa questão das viagens, né, tipo, você tem ido, tem se programado também para fazer viagens de futebol, né? Tipo, para ir para, sei lá, conhecer um lugar para conhecer não só para fazer uma viagem de turismo, né? Mas também para conhecer, para ver jogos, para procurar camisas, ou mesmo para participar de eventos, como aconteceu isso em São Paulo, né? Que foi bem bacana, né? Você tem feito isso com muita frequência, planeja continuar fazendo, né? Porque o número de eventos, por exemplo, tem crescido, né? Mas muitos aqui restritos, né? Que ainda para São Paulo, né? Que acaba sendo meio que um polo, né? Ano passado consegui ir a 2 encontros de colecionadores. Esse ano eu pretendo ir também pelo menos em 2 encontros de colecionadores. Como o Caio anunciou que vai ter um no Rio de Janeiro, eu estou esperando ver, porque aí eu vou ter a oportunidade de voltar à minha terra, né? Mas ir aos encontros está dentro da minha programação. E assim, sempre que eu viajo, faz parte do meu roteiro de viagem as camisas de futebol. Vou dar um exemplo. Eu fui ao Paraná uns 2 ou 3 anos atrás e assim, eu rodei o Paraná, né? Desci em Curitiba. Em Curitiba eu já visitei o estádio do Atlético Paranaense, visitei o estádio do Paraná Clube e comprei camisa. Segui via interior e por onde eu ia parando, eu ia comprando camisa. E aí terminei lá em Foz do Iguaçu, onde eu também comprei a camisa do Foz do Iguaçu e fui ao Paraguai, claro, também para comprar camisa. Então tem sido assim, boa noite para quem deu boa noite aí, quem entrou deu boa noite. Então tem sido assim, onde eu for, por exemplo, estou programando aí passar uns dias em Fortaleza. Certamente eu irei comprar camisa. Legal, bacana. Minha terra. Bacana. Quem deu boa noite foi o Silvio. Silvio, boa noite. Seja bem-vindo aí. O Oi, pessoal que está Silvio. chegando, podem dar boa noite, mandar perguntas, Pode fique à interagir, vontade. né? Mandar pergunta. Eu vi aí que entrou, agora eu já não consigo enxergar, mas acho que foi o Rodrigo que entrou. Então tem bastante gente aqui. O grande seguidor, né? Massa, Silvio, que bom. A gente fica feliz, né, de poder contribuir de alguma forma. O Rodrigo que entrou, um grande amigo lá do Rio de Janeiro. Dele, inclusive, veio recentemente uma camisa para minha coleção, que é essa daqui, ó. Camisa de 94, temporada 94.
do Stocksy. Essa é original de época, é uma camisa raríssima. E o Rodrigo foi que conseguiu essa camisa para minha coleção. Tenho só a agradecer. Legal, legal. Eu acho que eu vi num dos conteúdos que você postou, linda camisa e de um fornecedor que é difícil de você encontrar, né? Que é a ASICS, né? Você encontra em pouquíssimos times, né? Eu acho que no Kobe, que é um dos poucos times lá do Japão, né? Porque é por empresa ser de lá também, né? Muito legal. Bacana. Alexandre, eu queria te perguntar, você falou da questão da viagem, né? Das suas viagens do rolê para achar as camisas de futebol, né? E eu queria saber da sua percepção dos eventos que você participou. O que você achou? Esses eventos, por exemplo, esses eventos que aconteceram em São Paulo foram as primeiras vezes que você participou de evento de camisas de futebol? Ou se teve outros anos anteriores, né, que você chegou a participar de algum evento? Enfim, o que você achou, né, dos eventos? O que você tem achado, né, e também dessa comunidade que tem crescido, né, cada vez mais, né, de colecionadores de camisa, né? No passado eu participei de eventos pequenos. Agora realmente a gente tem a chance de ter eventos grandes, né? Gostei muito dos eventos que eu fui lá no Pacaembu, espaço muito bom. O Beco do Batman, o espaço era mais reduzido, mas eu confesso Sim. que eu fiquei muito pouco na área que estavam se expondo as camisas, né? Porque Uhum. como eu fui para aquele evento com a intenção de gravar conteúdo, de entrevistar o pessoal, então eu tinha um espaço reservado para isso, né? Legal. É sensacional. Quem tiver oportunidade de ir num evento desse, vale muito a pena. Bacana, é verdade. Os primeiros que que eu participei foram também no Pacaembu. Eram outra organização, outra pessoa que fazia um evento, né? Inclusive o pessoal é o Felipe Minhas Camisas, né, do site, em parceria com o pessoal do Museu do Futebol, né? E aí eles faziam os eventos lá. E aí depois ficou um tempo sem fazer, aí agora voltou, né, esses eventos com o Caio, né, da X por Y, e tem crescido, né, não só o Caio, né, como eu comentei com o pessoal, amanhã tem mais um evento em São Paulo, é o pessoal do Mania de Camisas, que vai realizar um evento também de camisas amanhã. Eu acho que é a segunda edição, se eu não me engano, do Mania. Então, evento é o que não tem faltado, né, tem crescido muito, e até para atender justamente essa demanda, né, da comunidade que cresceu demais também, né. Eu estava programado, inclusive, para ir num evento no Chile, que o amigo Henrique, lá da Clube Cálcio, foi, Hum. mas Legal. caiu exatamente no período do nascimento do meu neto. Aí eu tive que adiar esse evento, mas está nos meus planos participar de eventos de colecionadores fora do Brasil. Então, Legal. em breve eu estarei indo aí em eventos realizados em outros países, né? Inclusive, eu recebi um convite da Classics Football Shirt para participar de um evento deles. Esse evento vai ser ano que vem e promete que seja um baita de um evento. Eles ainda estão definindo se vão fazer na Inglaterra ou em Miami, nos Estados Unidos, mas esse daí eu pretendo ir também. Que bacana. Então, Classics é o sonho de consumo de todo colecionador, né? Com certeza, né? Fazer pelo menos uma visita na vida, né? A loja, né? A de Manchester, principalmente, né? Eu acho que é sonho de 10 em cada 10 colecionadores, né? Com certeza. Legal. Não, com certeza vai ser sucesso, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. O Silvio falou ó, que ele começou a colecionar, ele tem 38 camisas. Que legal, Silvio. Massa. E bacana aí. Que cresça cada vez mais a coleção, né? É assim mesmo, vai crescendo devagar, né? Certamente Sim, ele tem aí a camisa preferida dele na coleção, então é assim que começa mesmo. é isso mesmo. E aí ele falou, queria muito que tivesse um evento em Salvador, né? Eu acho que ainda tem polarizado muito um pouquinho a questão dos eventos, né? A gente tem visto muitos eventos em São Paulo, aí às vezes volta e meia tem alguns eventos, né, em outras regiões, né? Por exemplo, em Santa Catarina o pessoal tem uma comunidade bem unida de
colecionadores de camisas, né, que costuma fazer bastante evento lá, né? Mas eu acho que tem muito potencial para outras regiões. No Nordeste, por exemplo, né, a gente tem pessoal de Salvador, de Fortaleza, de Recife, Maceió, né, João Pessoa, né? Então, o que não falta é lugar com gente que gosta de futebol e gosta de camisa de futebol, né? Existe uma, vamos dizer assim, uma intenção, né? E que foi uma conversa que eu tive com o Caio, e que a gente deve fazer um evento aqui no Nordeste. Ainda estamos definindo se vai ser Fortaleza ou Salvador, mas assim, existe grandes chances de no futuro próximo, nós termos um evento aqui no Nordeste. Que legal, não, que legal. Não, eu super apoio, ainda mais por eu ser nordestino, né? Então eu super apoio, eu acho que tem que ter mesmo, e que tenha cada vez mais, né? Um primeiro em Maceió, depois em Fortaleza, né? É isso. Alguém fez uma pergunta aqui sobre os eventos, se eles são só exposição ou venda de camiseta também. Na verdade, os eventos eles têm o objetivo de expor, e o objetivo principal é de trocar camisa, mas também tem venda, também rola a venda de camisas, claro, né? Eu, por exemplo, o primeiro evento que eu fui, eu me lembro, acho que eu comprei umas 20 camisas. Eu não levei nenhuma para trocar. Eu comprei só. Mas nesse último do Beco do Batman, eu já tinha acertado algumas trocas, né? Então eu fiz algumas trocas de camisa nesse evento do Beco do Batman. A ideia é essa do evento. Sim, não, com certeza. Deixa eu ver até quem perguntou. Ah, foi o Moura, né? Moura, é isso. Os eventos, antes, na verdade, tinha um pouquinho mais um foco até de a galera levar para expor as camisas, né? E tinha as trocas, as vendas, mas hoje cresceu muito esse lado mais comercial do evento. Então a galera vai, muitos vão ali com o intuito de trocar e de ver ou comprar camisa. Então tem muita gente já. E claro, o pessoal, até das lojas mesmo, né? Você tem ali o pessoal do Mania de Camisas, né? Mas tem outras lojas também que já vão lá com o pessoal parado justamente para fazer negócio, né? Para trocar, para vender camisa, né? Então tem muita coisa, né? E é bem legal ver que tem muita gente, né, que também cresceu com o sonho de ser colecionador e que hoje está vendendo camisa, né? Tem Sim. loja de camisa. Eu posso destacar aqui o Henrique da Mantos Eternos, que é um colecionador pesado Uhum. e hoje é um grande vendedor de camisas, inclusive está presente na maioria dos eventos. O Bruno, da BK Camisas, eu conheci a coleção pessoal do Bruno, a coleção pessoal dele tem mais de 2.000 camisas. E ele também montou uma loja para vender camisas, ele está sempre nesses eventos, então é bem legal, acho que é por aí mesmo. Sim, não, com certeza. Ó, o Wesley até falou aqui, ó. Seria legal, Silvio, eu estou próximo a Salvador. Então, para o Wesley, se tiver evento em Salvador, já tem presença garantida dele lá. A ideia é essa, Wesley, é isso mesmo, é trazer o evento para o Nordeste. São poucos ainda do Nordeste que divulgam efetivamente que são colecionadores, né? Uhum. Mas à medida que esse número vai crescendo, a gente vai sentindo a necessidade de trazer o evento para o Nordeste também. Com certeza, com certeza. E às vezes a pessoa é colecionadora, mas não é muito ativa, né? Tipo, é uma pessoa que não divulga muita coleção, ou tem um perfil ali que é um perfil pessoal, mas ele posta foto com as camisas dele também, né? E aí, sabendo que tem o evento, né, ele já vai, né? Então, né, você vai atraindo um público também que às vezes não tem tanto conhecimento, né? Porque não tem uma comunidade ativa ali, mas que, sabendo do evento, ele com certeza vai querer ir, né? Com certeza. Eu acho que a ideia é bem legal. Legal, não, bacana. Ó, o Moura falou aqui, legal, e onde encontra a lista com divulgação dos eventos? Na verdade, Moura, não tem especificamente, porque são várias pessoas, né? São diferentes pessoas fazendo eventos, né? Como a gente citou, a X por Y do Caio, o Mania de Camisa do Wagner, né? Então, cada hora tem uma pessoa diferente fazendo, né? E eu sugiro seguir essa galera que já faz e também seguir o pessoal que costuma também falar, né? Por exemplo, tem o Alexandre,
Eu costumo divulgar os eventos também no meu perfil, então vai seguindo essa galera que volta e meia você vai ver algum ou outro falando de um evento que vai acontecer em breve, né? Mas é isso mesmo, é acompanhar o pessoal que está no meio e aí vai descobrindo aí os eventos que vão aparecer. O Wesley Isso aí. falou uma coisa interessante aí, né? Ele pediu para mostrar a minha camisa mais antiga da Roma. Wesley, olha, essa camisa mais antiga da Roma, ela tá num quadro guardada num espaço assim reservado para camisas especiais. Não está aqui, mas eu prometo que eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo mostrando. Eu tenho algumas camisas que estão reservadas, né? Vamos dizer assim. Elas não Uhum. estão aqui nesse ambiente, estão num local mais seguro. E aí, essa mais antiga da Roma, eu ainda poderia até ter trazido para mostrar, né? Mas ainda vou mostrar, vou divulgar. Agora, por aqui tem um monte de camisas da Roma. Inclusive algumas que o Wesley sabe que eu ainda não estreiei. Ah, legal. É, não, essa tá no, guardada no cofre especial, né? Porque, mas legal. Camisa da Roma, a camisa do título do Vasco de 88, que o Vasco ganhou o Flamengo com gol do Cocada. A camisa da final da Mercosul de 2000. Camisa do título da Roma com personalização do Batistuta. Então são algumas camisas que elas estão num espaço mais reservado. Eu tenho algumas camisas do Liverpool antigas também, estão num espaço reservado. Legal, não, é isso aí. É, mas para matar a vontade do Wesley, tem alguma da Roma aí atrás de você que seja fácil para mostrar para ele? Ou não? Rapaz, assim, bem provável que por aqui tenha, viu? Deixa eu ver se tem alguma que esteja fácil, né? Tá Mas certo. vamos olhar aqui, que como eu não guardo as camisas numa sequência, né? Então eu não sei onde elas estão. Mas vamos procurar. Mas certamente vai ter. Olha, apareceu uma aqui, ó. Ah, legal. Essa é Eu muito acho bonita. belíssima, belíssima. Linda, linda. Essa é uma das minhas preferidas da Roma, Wesley. Essa aqui é sensacional. É uma das que eu tenho, né? Então tá aí, ó. Uma delas apareceu. Eu não lembro a temporada, mas você deve lembrar, Wesley, melhor do que eu. E aí, junto dela, inclusive, apareceu uma camisa que eu gosto muito de mostrar, que para mim é uma das camisas mais raras que eu tenho, que é essa daqui, ó. Camisa do Jujuy, da Argentina, uma edição especial que eles fizeram para homenagear os Canyons de Jujuy. É Olha uma que camisa que legal. eu só vi uma outra dela no Brasil, anunciada pelo Henrique lá da Clube Cálcio. Era o tamanho pequeno, é uma Uhum, das camisas mais raras que eu tenho na minha uhum. coleção, muito diferente, muito diferente. Sim, Eu diria até muito exótica. bem. Legal. É, eu deduzi que era um time argentino por causa do banco, né? Ele tem o banco macro, né? Ali Marco, é. embaixo, né? Aí eu falei, bom, acho que é argentino, mas bem diferente mesmo, bem inusitado. Bem diferente. Essa daí é uma das mais diferentes que eu tenho. Tem outras também, mas essa é uma das mais diferentes que eu tenho. Legal. Uma Ó, aqui o que Moro eu considero assim também muito especial, que foi outra que eu recuperei, que é essa daqui, ó. Ah, linda. O Stuttgart, né? Tuttger, década de 90, eu não lembro exatamente se é do ano 97, 98, mas Uhum. é uma camisa que assim, que eu tive numa coleção anterior e que eu trouxe de volta, consegui, né? E essa camisa aqui para mim também é sensacional. É uma das bonitas que eu diria na minha coleção. Tem uma aqui também, ó, Milan, Uhum.
personalização do Rivaldo, creio eu, no início dos anos 2000. Uhum. Foi uma camisa que eu tive no passado e que voltou para minha coleção. Legal. Que bacana. Ó, o Moura falou aqui, eu sigo mais vendedores. Acho que de colecionador eu sigo só o Alexandre mesmo. Então, tem que seguir um pouquinho de colecionador, um pouquinho de vendedor, né? Aí você vai conseguindo acompanhar, né? Porque tem o pessoal que divulga, né? Eu, por exemplo, aqui no meu perfil, sempre que eu sei de evento, eu costumo compartilhar, né? Dividir com o pessoal, né? Então, vai acompanhando o pessoal por volta e meia, né? Eu, Alexandre, o pessoal que organiza os eventos, que você vai, você vai sabendo dos próximos que vão acontecendo, né? E o legal assim de seguir os colecionadores é ir pegando dicas, né? Porque todos passam sempre dicas interessantes Sim, e pode colocar em prática na sua coleção, né? com certeza, com certeza. O pessoal indica de tudo, né? Desde como você pode organizar a sua coleção, até como você pode lavar as camisas, né? De lugares confiáveis para comprar camisa, enfim, tem uma diversidade aí grande de dicas muito legais que o pessoal costuma dividir, né? Bacana. Ó, o Silvio Souza falou, linda essa camisa, não sei qual delas, né? Porque todas são muito bonitas, né? Deve ter sido da Roma, né? O Wesley falando, pedindo para deixar a live salva, eu vou deixar, Wesley. Vou tentar deixar salva aqui. No Instagram tem dado probleminha para salvar as lives. Mas se não conseguir salvar aqui, no YouTube tem uma playlist lá só com as lives que eu faço aqui no Instagram com o pessoal. Então, vai ter a do Alexandre e tem a de outras também que o pessoal consegue conferir, né? A última que eu fiz com o. Ai, caramba, agora esqueci o nome. Ai, deu branco. Mas enfim, tem muita gente legal. Ah, do Lucas. Lucas tá. Foi a última live que eu fiz. O Alexandre deve conhecer, né? O Wesley também, né? Já fiz com o professor também, com o Matheus do Ritmo. Tem uma galera muito boa lá, né? E o da Alexandre vai estar lá também. O Silvio falando que você é diferenciado. Legal. Obrigado, Silvio, obrigado. Intenção, e quando eu crio conteúdos, eu sempre digo, a minha intenção é sempre fazer o conteúdo com muita alegria, divertido e sempre trazendo alguma curiosidade para a galera. Boa, boa. Isso aí. Por falar em curiosidade, eu queria saber, né, nesses anos de colecionismo, né, se tem alguma história ou algumas histórias inusitadas que você passou para conseguir alguma camisa. Você teve alguma coisa diferente para conseguir alguma camisa? Tipo, uma coisa que o pessoal fala muito, né, aquela coisa de tipo, você tá andando na rua e vê uma pessoa com a camisa, né? Às vezes morador de rua mesmo, alguma coisa assim do tipo, e a pessoa aborda, né? O colecionador aborda e acaba conseguindo adquirir a camisa com aquela pessoa, né? Eu vi mais de uma vez essa história, né? Mas não sei se você já passou por alguma coisa do tipo, ou se teve alguma história diferente, né, para conseguir alguma camisa que você queria, né? Na verdade, já passei por esse tipo de situação, já adquiri camisas assim na rua, né? E eu me recordo de uma ocasião que eu estava no aeroporto deixa eu me lembrar onde, eu acho que no aeroporto de Quito, no Equador, e assim, eu queria uma camisa do Barcelona de Guayaquil e eu não tinha conseguido comprar, né? E aí quando eu cheguei no aeroporto, alguém estava com a camisa do Barcelona de Guayaquil. E aí eu perguntei para a pessoa se ela não queria me vender, né? Aí a pessoa ficou assim meio incrédula, né? E disse para mim assim, mas se eu vender a camisa, eu vou vestir o quê? Eu falei, não tem problema. Eu tirei minha camisa, dei para ele e peguei a camisa do Barcelona. Legal, que bacana. Essas coisas são oportunidades bem únicas, né, que você não vai ter, né, de novo, né? Você não vai cruzar com a pessoa de novo, né? Nunca mais, talvez, né? Nunca mais eu vejo, né, a pessoa. Mas, enfim, veio naquele momento, veio uma camisa para a coleção. Que legal, que legal. O Guto falando, o Alexandre foi onde peguei umas dicas para eu ter a minha coleção. É isso, né? É ir seguindo o pessoal e tentando pegar o melhor de cada um, né, para ajudar a colecionar, né? O Silvio também dizendo que aprende muito contigo.
É isso. Vai seguindo o pessoal que tem muita gente hoje com conteúdo bacana, né? Como o do Alexandre. Eu citei aqui outros também, né? Tem, por exemplo, o Marcelo, que é um amigo meu do Footlife, né? Enfim, tem uma galera muito boa, com conteúdo muito legal, e cada um com uma abordagem diferente, né? Cada um com uma pegada diferente, mas com dicas muito boas aí para colecionar, né? O legal de acompanhar essa galera é isso, né? Cada um cria o conteúdo de uma forma diferente e Sim. sempre com dicas que são muito válidas. Então é bom acompanhar essa galera para quem gosta, né, de coleção de camisas. O Marcelo é um exemplo, é um grande criador de conteúdo. Ele é profissional no assunto, porque ele é publicitário, né? Então é uma pessoa que tem facilidade para desenvolver conteúdo. Tive o privilégio de gravar com ele lá no encontro de colecionadores no Beco do Batman. Então é sensacional. Isso aí vale a pena a gente acompanhar aqueles que estão sempre criando conteúdo que agrega, né? Com certeza, com certeza. E aí eu queria te perguntar sobre a questão das camisas, do tamanho das camisas, né? Você usa camisas GG, né? Como que é hoje para você comprar as camisas? Como que já foi antigamente? Melhorou? Eu acredito que tenha melhorado, né, ao longo dos anos, né? Porque as marcas foram ampliando o leque, né, de tamanhos, né? Mas se você já teve alguma dificuldade de achar alguma camisa que você queria que não tinha no seu tamanho, se você tem dificuldade, ou se foi uma coisa que foi melhorando ao longo dos anos e hoje, por exemplo, para você é mais tranquilo, você consegue achar com mais facilidade as camisas de EG, né? Assim, durante um tempo eu não usava camisa grande, né? Então, na época que eu usava MG, não tinha muita dificuldade, né? Mas Sim. depois que a gente começa a usar tamanhos maiores, aí sim, é difícil. E Uhum. uma coisa assim, existem camisas que eu nunca consegui trazer para minha coleção, porque eu nunca encontrei para o meu tamanho. Uhum. Alguém já até me perguntou isso, qual o seu sonho de consumo? Eu dou um exemplo, a camisa do Liverpool de 2018, 2019, que foi a última da New Balance, é uma de gola polo. Essa camisa eu nunca consegui trazer para minha coleção, nunca achei para o meu tamanho. Então ainda existe essa dificuldade em alguns momentos, né? A camisa da Roma mesmo, escrito o Barilla, né? Que veio Uhum. agora da Itália para minha coleção, que eu ainda não estreiei, por isso que eu não estou mostrando ela. Assim, eu me cadastrei no site da Adidas aqui, fiquei meses esperando a Adidas me avisar que a camisa ia chegar para o meu tamanho e a Adidas nunca me avisou. Então, infelizmente, ainda é difícil conseguir algumas camisas para quem veste tamanhos grandes. Uhum. O Guto aqui comentando também que é uma dificuldade dele, né? Eu acho que melhorou ao longo dos anos, mas eu acho que ainda tem uma questão, né, que as marcas ainda não se preocupam com alguns públicos específicos, né? Tamanho GG, camisas, por exemplo, para o feminino, né? As mulheres ainda, eu acho que ainda não são olhadas com carinho, né? E tem crescido o número de mulheres que vestem camisa de futebol, que gostam de vestir camisa de futebol, né? Então tem Um públicos ainda que ainda exemplo, estão meio desassistidos, né? um exemplo disso, eu não sei se acontece aí em outros estados, mas, por exemplo, aqui em Maceió, eu não consigo comprar camisa na loja da Centauro. Veja que a loja da Centauro é uma loja grande, né? Uhum, Mas sim. nunca tem camisa pro meu tamanho. Então não adianta. É uma loja que dificilmente eu vou entrar para comprar camisa. Então, infelizmente. E aí eu perguntei uma vez ao dono da franquia da Centauro aqui de Maceió, por quê, né? E ele disse que, na verdade, se disponibilizava poucos modelos de tamanho extra G para ele comercializar. Então, a gente fica sem entender por quê, né? Já que tem um Uhum, público grande que consome camisa, e esse exato. número está aumentando cada vez mais, né? Uhum, com certeza. Foi o que o Diogão falou aqui. São as primeiras a esgotar, XL e 2XL, né? Eu acho que eles colocam poucas para vender, esgota logo, e aí pronto. As outras pessoas, quem chega mais tarde, não consegue comprar, né? Fica sem, né?
fica sem mesmo, não consegue mesmo. Uhum. É um desafio, eu acho que é uma coisa para as marcas se atentarem aí mesmo, porque se você colocar mais, você vai vender. As pessoas têm um público ávido aí que quer realmente comprar, né? Exatamente. Eu acho que à medida que vai crescendo, né, a demanda e a gente percebe que está aumentando a quantidade de colecionadores, então tem que investir. Fábricas têm que começar a investir mesmo, como você falou, nos modelos femininos, nos tamanhos pequenos, nos tamanhos grandes, tem que atender todos os públicos. Com certeza. Então, ó, só que nessa conversa a gente já falou, né? Já falei do Diogão, o Moura também citou, né? Que é uma questão aqui, né? Que ele usa também. O Guto também, né? Que falando, né? Que precisa entender que o povo brasileiro é meio grande, né? Por exemplo, comparado com o público, com o asiático. As camisas para o público asiático são diferentes, porque o asiático tem um público que não é igual ao nosso, né? A gente, né, o brasileiro é um pouco maior, né? Tem uma diferença, né, física, né? Que precisa ser atendida, que tá faltando aí esse cuidado, né? Maior das marcas, né? Das lojas e das marcas, né? As lojas falarem para as marcas, ó, precisa ter mais camisas do XL, XL, e as marcas produzirem mais, né, também, né? Acho que seria importantíssimo isso, né? Porque de fato existe uma diferença grande e é assim, vamos considerar que o mercado asiático hoje é um grande consumidor de camisas, não tenha dúvida Uhum. disso. Sim. E, de fato, a diferença física nossa para eles é muito grande. Assim como é também para os países aqui da América do Sul, na sua maioria, as pessoas são menores do que os brasileiros, né? Mas nós somos grandes consumidores de camisa, então temos que ter aí um respeito das marcas, né? Com certeza. O Brasil é um país de proporção continental, né? A gente é muito grande, né? Então, se você for avaliar o tanto de camisa que você consegue vender para esse público, é algo a se pensar mesmo. Não dá para descartar, não. Eu estou tentando ler essa última que o Guto me mandou aqui. No meu caso, clubes do time do interior de São Paulo é pior ainda. Mas a gente vai tentando. Pois é. E não deveria ser, né? São marcas pequenas, né? O pessoal É, deveria ter esse cuidado até maior, né? você veja, Guto, como é que é interessante. Aqui em Alagoas, né, basicamente só se comercializa a camisa do CSA e do CRB. Então, os times do interior aqui, e eu tenho camisas dos times do interior, eu só consegui através dos clubes. Então, isso acontece, infelizmente, em todos os interiores, né? As marcas produzem uma quantidade muito limitada de camisas, inclusive existem clubes do interior que os jogadores nem podem trocar de camisa no final do jogo, né? E que se eles trocam, eles pagam do bolso pela camisa. Então, aí a gente já percebe que as marcas elas não vão investir em camisa para vender, né? A não ser quando acontece algo diferente, como aconteceu com o Velo Clube, por exemplo. Ah, teve o acesso depois de não sei quantos anos, aí a Jump investiu e produziu camisas do Velo Clube para vender porque ela sabia que ia vender. Então, fora isso, Uhum. os clubes do interior, a tiragem é muito pequena mesmo. Não, infelizmente. Um exemplo muito bom de como se trabalhar bem isso é em Buenos Aires, por exemplo. Quando você vai lá em Buenos Aires, você vê nas lojas muitas camisas de times do interior também, né? Então, o pessoal, você acha dos times grandes, né? Boca, River, Vélez, São Lourenço, né? Racing, Independente, né? Mas tem dos times pequenos também, né? Você consegue achar, né? Você citou, por exemplo, Maceió, né? CRB, né? Mas será que não custaria ter pelo menos mais um ou dois times do interior que são destaques, né? De uma asa, né? De Arapiraca, de sei lá, um Coruripe, né? Times que tem um pouco mais o pessoal conhece um pouco mais. Se você botar uma ou outra camisa ali, vai ter algum colecionador que vai ter interesse, que vai querer comprar, né? Não precisa botar um monte, né? Claro, né? Bota uma ou outra, né? Que certamente vai sair, né? Isso aí eu não tenho dúvida.
Na Argentina realmente é diferente. Inclusive, muitas vezes é mais fácil encontrar lá a camisa dos clubes pequenos do que do River e do Boca. As camisas do River e do Boca são muito caras na Argentina. Então, as Uhum, camisas dos times menores, para nós, colecionadores que vamos lá comprar camisa, normalmente são camisas melhores para se adquirir. com certeza, com certeza. Mas é isso. Bom, queria te agradecer mais uma vez, Alexandre, pela conversa, né? Como eu falo aqui sempre com o pessoal, quando a gente fala de camisa de futebol, o tempo voa e a gente, se for deixar, fala a noite inteira aqui de camisa, né? Tem muito assunto, tem muita coisa para se falar, né? É verdade. Mas obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado, pessoal, que acompanhou aqui, mandou pergunta, participou, interagiu, né? Para quem não conseguiu acompanhar a live aqui inteira com a Alexandre, ou quiser rever a live, né? Eu vou tentar deixar ela salva aqui no Instagram, mas como eu falei, eu tenho tido probleminhas com o Instagram aqui para salvar as lives. Então, caso ela não esteja salva aqui, eu vou avisar, né, lá no meu feed do Instagram, que ela vai estar salva lá na playlist do YouTube daquela camisa. E aí vai estar a do Alexandre junto com a da galera que já participou aqui, que já viu aqui, que a gente já trocou ideia, né? Então, também vai estar completinha lá com tudo que a gente conversou aqui, né? E a galera que quiser mandar perguntas, fiquem à vontade, viu? A gente está sempre à disposição para responder perguntas. Isso aí. O Alexandre está disponível, né? Mandem dúvidas, mandem sugestões, elogios, né, críticas, enfim, ele tá aí disponível para o pessoal e também para mim, caso vocês tenham dúvida alguma coisa, né, podem mandar também. Até da questão das lives, né, como eu falei, se vocês quiserem sugerir alguém que você acha interessante participar das próximas, né, podem mandar que a gente troca ideia e a gente avalia para uma próxima live também. É bem legal. Essa ideia da live eu acho que é sensacional. Trocar ideia com os colecionadores é uma coisa que eu gosto de fazer. Por isso até que eu fiz isso lá no evento do Beco do Batman, né? Então, tá de parabéns aí pela iniciativa de montar a live, de convidar os colecionadores e que a galera continue aproveitando, né? E assim, as dúvidas fiquem à vontade para tirar, a gente está sempre à disposição para responder. Boa, ótimo, tá certo. Bom, tá bom. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado, pessoal, que acompanhou, né? Alexandre, espero vê-lo aí pessoalmente nos próximos eventos aqui em São Paulo, né? Como eu falei, te vi lá no evento no Beco, mas não conseguimos falar, né? Não conseguimos nos conhecer, agora que a gente se conhece, né? Nos próximos eventos que você vier, né? A gente se cumprimenta pessoalmente. Vamos gravar um conteúdo juntos lá em São Paulo. Boa, tá combinado. Ótimo. Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado a Boa sexta todos. para todo mundo, bom final de semana e feliz Dia das Mães para todo mundo aí.